Sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de estar da fotografia. We'll do this in Portuguese and then accept some questions in English, because we have an international audience here. Portanto, nós vamos aceitar depois algumas perguntas em inglês, está bem? Espero que o inglês do Tiago esteja nada enferrujado. Mas muito bem-vindos, obrigado pela vossa presença. E hoje temos aqui o imenso prazer de ter na nossa companhia o Tiago Mateus. Tiago Mateus, um fotógrafo de paisagem, que vai conversar connosco a fundo sobre a sua arte, e é uma arte que eu vos quero apresentar com mais detalhe. O Tiago Mateus tem 41 anos de idade, reside em Almada, é engenheiro. Nas horas vagas é fotógrafo de paisagem e agora é cineasta também, que é incrível. E nós vamos ver isso. A sua relação com a fotografia começou em 2014 e durante alguns anos experimentou um pouco de tudo: fotografia de rua, retrato, fotografia de viagem, entre outros géneros. Mas foi a partir de 2016 que ele começou a fotografar a natureza e conseguiu perceber que era a fotografar a natureza que se sentia feliz. O Tiago, como nós vamos ver, é um fotógrafo prolífico. Eu sei que ele se vai rir com isto, mas vocês já vão comprovar que isto é verdade. Desde fotografia de paisagem marítima, a fotografia de bosque, a fotografia de montanha, ele faz tudo de forma absolutamente exemplar. Apesar de todos estes géneros em que ele consegue espalhar o seu olhar, ainda consegue buscar mais um género que eu acho impressionante, que é o autorretrato. Vamos falar hoje, vamos mostrar aqui algumas imagens inéditas e, portanto, vocês vão ter o privilégio de ver pela primeira vez os autorretratos do Tiago. E, portanto, o Tiago é um fotógrafo que tem realmente um corpo de fotografia reconhecível, reconhecido e com uma assinatura e um tratamento único que eu vos quero apresentar. E, portanto, por tudo isto, queria uma salva de palmas para o nosso convidado. Tiago, eu vou convidar-te a sentar. Depois de uma apresentação desta, acho que vou embora. Não, agora ficas aqui connosco, barrem as saídas, se faz favor. E vou convidar-vos a assistir a uma curta-metragem que o Tiago realizou, que se chama Adeus Daniel. E por isso eu pedi agora para a gente transformar isto em cinema. Se faz favor aqui à nossa incrível equipa, ao Henrique e ao Sérgio, que estão aqui a ajudar a escurecer um bocado a sala, para que nos possamos concentrar a sério no filme. I can summarize very quickly while they do this. We are going to watch a video by Tiago, because he's also not only a great photographer, but he's also now a cinematographer. That's what I think it's pronounced. So I will invite you to see this piece of art, okay?
Antes de passar a palavra ao Tiago, isto foi a primeira vez que eu vi o Tiago na vida. Eu convidei-o para vir passar um fim de semana a Nazaré e ele aceitou. E mal chegou, nós fomos fotografar para a Polvoeira. Para aqueles que conhecem aqui este sítio, havia uma maré de lua incrível, como eu acho que nunca vi aquele sítio, e o mar recuou tanto que havia montes de polos aqui à volta. Portanto, esta foi a primeira vez que eu vi a figura de Tiago com estes calções, a perder as proteções das lentes no meio da areia. E este foi o nosso primeiro contacto. E esta foi a fotografia que ele tirou nesse dia. Tiago, vou abrir agora a conversa para ti. Novamente, obrigado por teres vindo. Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo ao Tiago, está bem? Ainda sobre o filme que acabámos de assistir, eu tenho uma dúvida já que tenho de fazer, como é que um fotógrafo de paisagem, não é, que se dedica à fotografia, e a fotografia nós sabemos que é uma arte, principalmente em landscape, que requer muita atenção e muito foco e muita concentração, como é que tu consegues acumular estas duas coisas de tirar fotografias e ao mesmo tempo produzir estas peças de cinema? Epá, para já queria agradecer o teu convite de estar aqui e a todos os que vieram assistir a esta conversa. Depois vocês também podem participar, obviamente, mas respondendo à tua questão, não é fácil. E por isso é que os filmes que eu tenho no canal do YouTube e outros filmes que eu gravei, mas que não são públicos, porque simplesmente não têm a qualidade suficiente, não é fácil. Requer um planeamento muito, muito grande. Eu posso contar como é que planeei este filme. Portanto, eu fui a essa praia que é perto da praia do Abano, penso que em junho ou julho, e depois, quando cheguei lá, fiz várias fotografias de teste, com o telemóvel até, nem foi com câmera, porque a luz estava péssima. Foi um dia que eu fui só dar uma volta para ver como é que era o sítio, ambientar-me ali, e percebi que tinha muito potencial para fazer um vídeo, uma coisa assim mais cinematográfica, como tu dizes. E tinhas visto já aquela fotografia, a última fotografia, já tinhas nesse planeamento visto as logo duas ali? fotografias que aparecem no vídeo tinha já feito previamente o teste, não é? Certo. Depois pensei que era um sítio que era capaz de ter bastante potencial para fazer ali um vídeo curto, não é? Uma pequena metragem, e eu gosto da maneira como tu dizes cineasta, porque o cineasta é aquele que tem uma equipa enorme atrás, não é? Eu sou um gajo com uma câmara sozinho ali no meio da floresta ou no meio da falésia, como é o caso. E o que é que eu tinha visto naquele sítio? Eu tinha visto que faz assim uma baía muito grande, não é? Em que temos várias entradas de terra e entradas de mapa dentro de terra, e que podemos tirar várias perspectivas diferentes de uma zona que é relativamente pouco extensa. Eu, para fazer esse filme, devo ter andado em uns 3, 4 km, é pouco extenso, mas percebi que havia ali algum potencial. Então, aquela pedra onde eu ponho o tripé, estava já planeado onde é que eu ia pôr o tripé, já sabia qual era a pedra. O pinheiro que fotografei, já sabia qual era o pinheiro que ia fotografar. Pronto, tinha esses pormenores todos planeados. O que me faltou, desde junho até setembro, portanto passaram-se esses meses todos, cerca de 4 meses, eu tive sempre à espera que viesse uma tempestade de verão, porque eu sabia que não ia fotografar aquilo com o céu azul, não ia fotografar aquilo com o céu nublado. Eu precisava de nuvens bem formadas, percebes? Para ter aquela textura toda no céu, e precisava que fosse mais ou menos no final da tempestade. O que é que isso implica? Normalmente ali naquela zona que é entre o Cabo da Roca e o Cabo Especial, quando vem essas tempestades de verão, nós temos normalmente no final das tempestades grandes abertas, que foi o que aconteceu aí. Portanto, tu esperaste 3 meses? Sim, porque este ano também foi uma desgraça em termos de mau tempo, não é? Isto é interessante, não é? Porque o Tiago visualizou uma fotografia, teve que esperar, fez o scouting da fotografia, marcou o lugar, esperou pelas condições de luz mais interessantes para ir fotografar. Exato.
E depois tu tens que andar com o tripé, portanto Com tu dois apareces tripés. com 2 tripés, Portanto, eu portanto carregado. tenho o tripé da máquina, que só serve para tirar fotografias, depois tenho outro corpo para filmar, com o microfone, etc. E eu, nesse momento, percebi que vinha lá uma tempestade, era um dia de trabalho, era um dia de semana. Portanto, eu não vivo disto, né? Tenho que ter um emprego para sustentar isto. Eu saí do trabalho, eram 5 horas, eram 5h45 que estava no local e comecei a fazer o percurso, né? Aquela parte de se ver no início a andar, é o início do filme, é o início do percurso. E depois o filme todo não tem mais do que... foi feito em cerca de 40 minutos. Portanto, Muito, e muito as fotografias muito curto. Porque foi o tempo de chegar ao sítio, montar o tripé, e entretanto dá-se aquela aberta de luz, entra o sol por ali dentro, e aquela aberta demorou cerca de entre 5 e 10 minutos, não foi mais do que isso. E eu nesses 5, 10 minutos tive que fazer a fotografia E gravar o filme. e fazer 3 planos diferentes de mim a fazer a fotografia. Wow, isso é incrível. Let me just quickly summarize to our friends, our international friends, members of the team, just summarizing very quickly. So what you saw here was Tiago shooting himself, doing video and photography at the same time. He scouted the place 3 months before this happened, this light happened. This was like a storm, a summer storm. The last summer storm. Yes, the last summer storm. So it is incredible because in 40 minutes he had to shoot himself, make the video and take the pictures, which is incredible and I think reveals deeply how the skills that Tiago has. So isso pronto, é verdadeiramente incrível. Esta fotografia eu trouxe, eu gosto muito dela. This is a picture that Tiago did here in Nazaré. By the way, this is the first time that I saw Tiago. I invited him to come to Nazaré to spend a weekend with me, and he agreed. So this is the first time that I saw him, and he took this picture in this day, which I found fabulous. This is the water in the sand, really the last light of the day. Vamos mudar para eu trouxe esta também só como piada. Esta fotografia é tirada no Valforado. Foi o segundo dia em que eu estive com o Tiago, e ele veio ao Valforado a pensar que ele ia ter uma experiência incrível no Valforado, porque é sempre bonito, mas o Valforado transandava a esgoto nesse dia. O Henrique está a dizer que sim, mas a mim nunca me tinha acontecido. Portanto, foi uma vergonha autêntica isso ter acontecido, mas ele sacou esta fotografia, que eu acho ele diz que é um dinossauro. Não, foi o teu filho. O meu filho, pronto, mas ele agora diz que isto é um camaleão. Ele diz que é um camaleão. É um sapo, pronto, há aqui várias interpretações. Vamos passar aqui para esta fotografia. Esta fotografia é tirada de um sítio que eu também sei que o Tiago gosta muito, que é no Cabo Sardão, algures no Cabo Sardão, portanto ali na Costa Vicentina. Eu trouxe aqui, esta é de salvo erro do ano passado, corrija-me se estiver enganado. Sim, de dezembro do ano passado. De dezembro do ano passado. Eu era suposto ir ter com ele, mas não consegui, e depois vi isto e comecei a chorar, porque a fotografia é incrível. Queres-nos falar um bocado sobre esta fotografia? Sim, bom, eu saí cedo de manhã eu fiquei naquela pousada da juventude cá ali em Almograve, sozinho, porque houve um amigo meu que falhou, não é? Eu? Depois de uma noite muito mal passada, devo ter dormido para aí 4 horas, porque durante a noite passou uma tempestade por aquela zona e eu estava num quarto terrível, tinha uma porta a bater a noite toda, foi horrível. Resumindo, acordei muito mal, dormi muito mal, e depois fui caminhar por ali fora e fiz desde o Cabo Sardão até quase Almograve a pé. Uau. E depois decidi voltar. E depois no regresso já vinha estafado, né? E não tirei grandes fotografias nessa manhã, talvez por ter dormido muito mal, e sentei-me. Isto é uma falésia que fica, portanto, do lado oposto ao Cabo Sardão. Estas são as falésias no fundo do Cabo Sardão, mesmo no cabo, portanto, por cima disso está o farol. E
E sentei-me ali um bocado a comer uma maçã e a comer um snackzinho. Ah, não era pão com presunto, porque ele normalmente vai para estes sítios com um farnel de meter inveja. E depois os amigos aproveitam-se. Exato, e eu normalmente partilho sempre a comida do Tiago. Quando não és tu é o Mário, que vem cá daqui a 15 dias. Certo. Eu já tenho que levar sempre um saco de maçãs para ele. E sentei-me ali um bocado e comecei a reparar que havia uma neblina, que a arrebentação estava bastante forte, e isto é a neblina da arrebentação. Havia uma neblina que estava assim a subir aquelas encostas, muito devagarinho, não havia quase vento nenhum. E de onde em onde as gaivotas andavam por ali, elas andavam a caçar, porque estas são mesmo selvagens, não se alimentam do lixo, não é? Essa caçam mesmo peixe. E de vez em quando lá passava uma gaivota ali, e eu estive ali, sem exagero, para uns 40 minutos só à espera que uma gaivota passasse naquela entrada de luz que está ali. E para mim o que faz a fotografia é a gaivota naquele ponto, que à primeira vista passa despercebida. E portanto, são esses pequenos pormenores que me cativam, senão isso eram só umas pedras quando vou a passar. Que Mas horas assim- são estas no dia? Desculpa, tu tens noção? Pá, isso deve ser meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Portanto, É. luz muito dura, mesmo Luz assim. muito dura, com a sombra na falésia, né? Vê-se ali aquele brilhantezinho no topo das rochas. Portanto, isso é mesmo o sol direto nas costas dessa encosta. Pá, e estive ali e não tirei nada a manhã toda. Porque Só tiraste isto? Só tirei essa fotografia. Tirei várias, né? Mas que eu tivesse aproveitado essa manhã foi só essa. Muito bem. Alguém uma pergunta do Henrique? Aquela zona, por outro, Força. Aquela zona muito lá embaixo, à direita. Sim. Isso aí é o quê? É água? É areia? É areia. Areia deve ser mar, não? É areia Não, molhada. era só. molhada, sim. Aqui, areia? Areia molhada. Portanto, o Já mar foi deve ter na maré recuado. vaza, sim. Sim. Of course, the TV doesn't show really the proper colors. Yeah, this is a TV, so it's not really designed for showing this kind of pictures. But Tiago was saying that he was waiting for 40 minutes for this seagull to arrive to this place, to this exact While place. eating a snack. While eating and probably drinking as well. But he doesn't want to talk about that publicly. Eu escolhi e fiz aqui uma seleção de fotografias que vos quero apresentar. Nós podemos estar aqui 3 dias a falar das fotografias do Tiago porque são tão diversas, mas eu quis fazer esta seleção e passar desta paisagem aberta, das paisagens abertas que eu vos acabei de mostrar, para uma paisagem mais pequena, mais intimista. E é justamente este género que eu queria falar aqui um bocado com o Tiago, paisagem íntima, é como nós chamamos este género de fotografia. Esta fotografia foi tirada onde? Essa fotografia é tirada na zona de proteção especial do Cabo Especial. E, portanto, é uma zona que tem uma geologia muito diversificada e onde podemos encontrar rochas de todas as cores. Portanto, e não estou a exagerar, literalmente todas as cores. Desde negras, do basalto, temos rochas calcárias brancas e temos umas rochas que eu não sei o que são, amarelas. Eu penso que sejam sedimentares porque têm conchinhas fossilizadas no meio, mas depois também temos sedimentares cinzentas, portanto não sei qual será a diferença entre elas. Temos rochas que eu penso que tenham enxofre, que são completamente amarelas. Temos zonas nessas falésias de madeira fossilizada que se vê mesmo. Uau! Eu tenho fotografias disso também. Troncos de madeira, portanto, mas uma pessoa pensa que é carvão e vai lá mexer e aquilo é rijo, é pedra e é preto. E esta fotografia é tirada numa zona que é das Aguncheiras, que são umas pedras que dão o nome à zona, que é o Rochedo das Aguncheiras, que são duas pedras assim que parecem duas pirâmides. E isto é tirado na base dessas pedras, portanto, numa maré baixa. Foi feito já depois do pôr do sol. Eu costumo fotografar muito isto depois do pôr do sol porque não tenho a luz direta. Portanto, eu escolho aquela altura do dia em que temos aquela luz difusa, que é refletida da atmosfera do globo. E que, neste caso aqui, essas pedras são cinzentas e brancas, mas por ser fotografado já nessa hora azul, portanto, a entrar na hora azul foi um bocadinho antes da hora azul, elas ganham essa tonalidade azul.
Portanto, isso é o reflexo do céu. Certo. E o que eu achei interessante aí foi as duas, em termos de composição, as duas diagonais que podemos ver aí. Portanto, uma diagonal. Eu não tenho rato, eu acho que não tenho rato, não. Precisamos de um apontador. Precisamos do apontador. Mas se Mas quiseres vir vocês aqui- conseguem ver aí duas diagonais, não é? Não é essa Não que era eu me esta? refiro, não. Queres falar? Então, vocês têm aqui esta diagonal e depois uma diagonal oposta a esta. Se quiser botar mais pica. Eu não cheguei a falar. E portanto, isso concentra o olhar naquela pedra central que está ali no meio, que tem uma cor relativamente distinta das outras. E é uma coisa que eu faço muito, que é aquela coisa de onde está o óleo, como foi a gaivota, que é pegar num elemento que seja um bocado diferente e centrá-la mesmo na fotografia e dizer, é para aqui que tens que olhar. Mas depois a pessoa, depois de olhar para ali, começa a explorar o que está ali à volta e a perceber, ok, mas isto são pedras azuladas. Para já, o nome dessa fotografia é Mirtilos. Martins. Parece Mirtilos. E é um bocadinho por aí, é estudar a composição de maneira a que seja agradável olhar para a fotografia e que faças aquela viagem à volta da imagem, que é isso que te dá prazer ao teu cérebro, é aquele estímulo visual que te dá prazer, que é tu poderes olhar para uma fotografia e poderes viajar e imaginar coisas ali dentro. Sem dúvida. Mas, para além de tudo isto, naturalmente que é um olhar que tem que se treinar e que o Tiago é mestre nesta parte da composição e de realmente de guiar o nosso olhar, mesmo que nós o forcemos para olhar para outros sítios, faz exatamente esta trajetória que o Tiago acabou de descrever. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é, tu descreveste que neste sítio havia duas pedras, grandes pedras triangulares que parecem pirâmides. Sim. Mas, no entanto, o que tu fizeste foi ignorar a grande paisagem Sim. e focaste numa coisa que estava ali. Como é que tu fazes essa decisão? Isto chamou-te a atenção? Como é que tu chegas aqui a estas pedras? Não é? Porque qualquer pessoa, se calhar, chega ali e vê que são só um conjunto de pedras, não é? Se calhar não ia, se calhar, dar mais atenção a essas... Eu acho que é tentar ver a beleza e aquilo que tu gostas na realidade em cada pormenor. E tentar descrever um sítio não pelo seu global, mas pelos pequenos pormenores. Portanto, essa fotografia era impossível fazermos aqui na Nazaré. Não temos essas rochas cá, não temos esse chão. Sei lá, se calhar não temos nem sequer essa luz, porque essa luz se calhar é muito característica ali da zona do Cabo Especial ao fim do dia. E é um bocado por aí. É um bocado tentar descrever um sítio. Já agora, esta fotografia está incluída num projeto que eu tenho, que é o projeto Escritório, que eu chamo o meu escritório, que é todas aquelas praias que eu fotografo ali ao pé de casa. Eu chamo-lhes o escritório porque é como se eu fosse para o trabalho, não é? Vou para lá, fotografar, encaro aquilo mesmo como um trabalho a sério. E é tentar um bocadinho completar aquela paisagem grande, vasta, não é? Com estes pequenos pormenores, porque nós numa fotografia que temos o Cabo Especial e todas aquelas falésias com mais de 100 metros de altura, não vamos de certeza conseguir apreciar todos estes pormenores íntimos da paisagem. De cor. Só uma chamada de atenção, aqui neste ecrã nós temos o azul completamente saturado, naturalmente a fotografia original não é assim, está bem? Eu depois vou deixar aqui o computador para vocês verem as fotografias na cor, se calhar mais perto daquela que o Tiago trabalhou, mas queria só chamar a atenção que vão ver muito mais azulado do que na verdade as fotografias são, está bem? Vamos avançar. Esta é outra fotografia que eu acho absolutamente maravilhosa, uma fotografia que é um detalhe da natureza arrumada, brilhantemente uniforme, mas ao mesmo tempo diferente. Há fotografias do Tiago que me faltam palavras, a latitude das palavras não são suficientes para descrever aqui as imagens. Mas diz-me a verdade, tu não estiveste a arrumar estas pedrinhas ali, pois não estava mesmo assim quando tu chegaste lá? Tu querias que eu dissesse o quê? Um bocadinho de batota. Sim. Arrumaste alguma? Não, por acaso não. Houve uma que arrumei uma pedra, porque ficava mesmo mal. Ok. O que eu fiz nessa fotografia
foi retirar algumas algas castanhas que realmente poderiam estragar o arranjinho, não é? Agora, essa fotografia, eu fui mais uma vez com sol para a praia, portanto, e estive lá a tarde toda e depois andei também com o telemóvel a ver aqui e ali quais eram essas composições mais bonitinhas e depois esperei até muito depois do pôr do sol. Portanto, isso são fotografias que têm cerca de 3 segundos de exposição, já é depois da hora azul, portanto eu não queria azul na fotografia, eu queria que aquele amarelo, o amarelo da pedra, sobressaísse. E se eu tivesse logo a seguir ao pôr do sol, durante a hora azul, não ia ter essa tonalidade na pedra. Então esperei mais um pouco e depois da hora azul vem uma zona de mais crepúsculo, onde as cores são mais fidedignas, por assim dizer. Uau. E foi isso que fiz. Agora, eu inadvertidamente, vou dizer o que é que fiz nessa fotografia, inadvertidamente pisei a zona da pedra cinzenta e depois tinha as minhas pegadas na zona. Então tive que andar com um bocadinho de água e molhei tudo para ficar tudo uniforme. Para ficar limpo, senão via-se uma pegada ali. Foi a única alteração que fiz e tirar umas algazinhas castanhas. Tirando isso, as pedrinhas não mexi nenhuma. E como é que aparece aquele amarelo que parece que foi pintado, porque as linhas são perfeitas? A linha é bem desenhada. Eu não sei se consegue ver o pormenor aí na televisão, mas consegue-se ver algumas conchas e alguns fósseis incrustados aí nesse amarelo. É muito interessante essa zona. Não parece verdadeiro. I was asking Tiago if he cheated on this on this image, if he gathered the stones and put it in the center of the composition. He told me no. The other thing that he did was some algae that was there, and he just cleaned it out, and also a footprint that he left, and so he had to clean it out. Okay, so it was my fault. I made the footprint, and then immediately after I said, "Oh, what an idiot! Now I have to make all the floor wet again." So whenever you see Tiago, you'll probably see with some cleaning kit and stuff like that. Mas é muito interessante sobretudo a questão de fotografar já depois da hora azul, não é? A hora azul, nós já achamos que não há luz nenhuma, mas o Tiago ainda fica lá mais tempo para sacar esta foto. Isso é verdadeiramente impressionante. Sim, depois o regresso é que não é tão agradável. Tem que ser com uma luz do telemóvel, eventualmente. Tens frontal e é só uma zona que tem muito javali e às vezes apanha-se assim uns sustos a voltar. Levas uma caçadeira e tens jantar. Também para além do javali houve uma altura que surpreendeu um casal de ingleses também. Pronto. Também foi pior para eles do que para mim. These are some remote locations here in Portugal. So Tiago is saying that he captured this picture after the blue hour. So it's really dark. And when we think that blue hour is the last light that we have to take pictures, apparently it is not. So there is how many minutes of light available? Maybe half an hour. It depends. Half an hour. Past Okay. blue hour. Okay, that is incredible. So and that's when he took this picture. Uma pergunta. Hora azul. Sou um leigo. Certo. Boa pergunta. O que é a hora azul? A hora azul vem depois da hora dourada. A hora dourada é o pôr do sol. É fácil. O sol põe-se, nós temos, quando se está a pôr, temos uma luz dourada, em que o sol passa pela atmosfera. Temos aqui o cientista que pode falar melhor sobre isto, mas passa pela atmosfera e recebe todo. Num determinado ângulo, tens o reflexo das camadas mais baixas da atmosfera. Portanto, o sol imagina, isto é a curvatura da Terra, tens o sol a pôr-se deste lado e tens as camadas mais baixas da atmosfera. Quando o sol se põe aqui, há uma luz que é refletida destas camadas aqui para onde nós estamos, deste lado. E aqui dá-se a hora azul, demora cerca de 40 minutos, menos, depende da atmosfera. E depois, passado esse bocado, tens as camadas mais altas da atmosfera que já não refletem azul, refletem uma cor mais neutra, por assim dizer, que foi o que eu utilizei para captar o amarelo. Portanto, naturalmente isto tem que ser com tripé, tem que estar uma exposição bastante longa, porque sim, a luz aqui é praticamente... Acho que foi cerca de 3 segundos isso, pensou. O que vale é que estas pedras não se mexem muito. Não.
Esta fotografia, vale a pena falar, é a fotografia do filme que nós acabámos de ver. Nós já falámos aqui um bocado sobre ela, tiveste que esperar as condições perfeitas. Enquanto estavas a tirar esta fotografia, estavas também a fazer o vídeo, portanto, estavas em multitasking, o que é impressionante. Tinha uma câmera aqui, e se tu viste no filme, tenho uma câmera aqui. Exato. E o microfone e tudo aqui no meio, estou ali. Bom, uma câmera para mim já é difícil, imagina duas, não deve ser nada fácil. Queres falar um bocadinho sobre a composição desta fotografia? Bom, a composição dessa fotografia, se vocês viram ali na imagem, eu não tenho muito por onde me mexer. Portanto, aquilo tem uma zona de calhau ali à frente e depois tem a zona onde eu estou quase em cima de outro pinheiro. Isso é um pinheiro manso. Então é outro pinheiro que está nas minhas costas. Portanto, não tenho muito para me mexer. Tive que utilizar uma grande angular, uma 14mm, que é o equivalente de full frame a 21, portanto já é uma lente bastante ampla. E eu podia ter tirado esta fotografia no dia que fui lá fazer o meu reconhecimento, o meu scouting, mas optei por não fazer porque este pinheiro não tem mais de 1 metro de altura. Ele deve ser assim mais ou menos desta altura. Isto é perto do Guincho, portanto é uma zona que tem um vento norte constante o ano todo e as árvores ali crescem assim, portanto elas começam a crescer e assim que saem da terra o vento inclina-as logo e portanto isto é um pinheiro que em termos de comprimento no seu total deve ter aí uns 10 metros de comprimento, ainda é bastante grande, só que cresceu todo na horizontal e portanto e por ser muito baixo eu sabia que o céu ia ser um fator muito importante para tirar esta fotografia. E no dia em que eu fui fazer o meu reconhecimento tinha céu azul. E portanto, seria lógico que quando eu fosse fazer o filme do Adeus Daniel, com aquela entrada de luz, que depois do pôr do sol, em que já tenho uma luz mais suave, que fosse fazer esta fotografia do pinheiro. Em termos de composição, eu tentei foi mostrar aquilo que a gente chama o actimel do pinheiro. Você não sei se sabe, é que o pinheiro manso tem uma camada de proteção em toda a sua volta, que são aqueles galhos secos que ele tem ali. E, portanto, ali não cresceram porque é mesmo muito ventoso, mas o normal é aqueles galhos secos depois desenvolverem líquenes. E isso é a primeira camada de proteção para os ventos da costa, que normalmente são muito salgados e que podem estragar as agulhas do pinheiro. E a composição que eu fiz aí foi mostrar realmente que o pinheiro é muito baixinho, não é? Muito deitado, muito delgado, e mostrar a sua primeira camada de proteção, que são aqueles galhos secos que aparecem ali. Portanto, em termos de biologia também acho isso interessante, mostrar. Temos aqui uma bióloga que também depois pode complementar aqui com mais informação. Eu queria só pegar aqui numa coisa. Porquê que o céu azul não é interessante nesta fotografia? Porquê é que não fica bem? Existe uma... Eu tenho muita tendência a fazer isto e depois foi um fotógrafo que eu conheci, ucraniano, que me explicou isso. Um fotógrafo ucraniano que fotografava capelas, igrejas e mosteiros e pronto, faz um levantamento fotográfico dessas pinturas e dessas obras de arte, muitas do século XVI, etc. E foi uma tendência que começou nessa altura, que foi o horror vacui, que é... O horror ao vazio. O horror ao vazio, exatamente. Que é uma técnica que se utiliza nas pinturas desde há muitos séculos e também na fotografia, há menos séculos, né, porque a fotografia é muito mais recente, que consiste em preencher todas as zonas portanto, neste caso, a minha tela, não é? Da nossa tela, com algo de interessante, onde o teu olhar pode andar e perder-se, não é? E portanto, se eu nessa fotografia tivesse um céu azul, seria algo onde eu iria perder o interesse na imagem, não é? Portanto, eu posso começar a olhar o primeiro elemento que eu olho é para ali para o tronco, depois divido-me ali um bocadinho entre as ramagens secas e as verdes, não é? E depois o olhar segue para a zona mais clara da foto, que é precisamente o céu, que é onde deve ser sempre a zona mais clara da fotografia, a não ser que esteja uma grande tempestade. Mas
se aquele céu estivesse todo azul, para onde é que tu ias olhar? Para a esquerda, para a direita? E essa indecisão momentânea que é gerada no teu cérebro, quando estás a ver uma imagem, por onde has de olhar, torna-se uma experiência desagradável. E foi por isso que os pintores, há tantos séculos atrás, desenvolveram essa técnica que é todos os cantinhos preencher com alguma coisa de interessante por onde tu podes divagar. Muito bem. Obrigado por teres explicado isso. Nós temos muitas vezes a tendência só de ir fotografar quando está bom tempo, mas o Tiago faz exatamente o oposto. Mau tempo é para sair de casa. Mau tempo é para sair de casa é o grande mote do Tiago. Vamos avançar, se vocês tiverem perguntas vão falando. Eu fiz esta fotografia, se calhar a minha favorita do Tiago. E eu escolhi esta fotografia porque vocês devem ter reparado que eu comecei a mostrar-vos paisagem marítima. Começámos a falar paisagem marítima aberta, falámos de paisagem marítima íntima. Depois recuámos ligeiramente, começámos a mostrar algumas árvores e aqui virámos costas ao mar e estamos a fotografar árvores. E a pergunta que eu queria fazer era justamente essa. Antes de falarmos desta fotografia, perdemos aqui algum tempo a falar sobre ela, como é que se vira costas ao mar e começa-se a fotografar árvores? Como é que se faz isso de uma forma tão natural como tu fizeste? Eu acho que foi mais uma vez para tentar complementar a zona, portanto, que eu fotografo. Ou seja, eu ali onde eu moro em Almada, fizemos muito mal a apresentação porque eu não disse de onde vinha, não é? Almada. Eu disse. Tu disseste. E ali nós na nossa zona, pronto, ao pé de uma grande cidade que é Lisboa, numa grande área metropolitana, temos muito poucas zonas naturais e intocadas, não é? E o que me interessa a mim é retratar a natureza sem grande intervenção humana. E nós ali temos zonas muito restritas onde podemos apreciar a natureza tal qual ela é. Temos o Parque Natural Sintra Cascais, que também tem muitas cidades, mas a Serra de Sintra é uma zona natural muito boa para explorar. Temos, isto é na Mata dos Medos, também fica lá muito perto de Almada, que é uma mata nacional. E depois temos a zona de proteção especial do Cabo Fichel, que foi a outra fotografia. Sim. E para retratar uma zona, portanto, eu comecei a pensar que não podia cingir apenas às fotografias de mar e da praia, etc. E como tu já me disseste que achavas que os pinheiros eram muito feios, eu decidi explorar a zona da Mata dos Medos e comecei a ver que se calhar os pinheiros não são assim tão feios. E que lá para o meio há uns pinheiros que têm uma personalidade e que têm histórias para nos contar. E as histórias que nós vemos no mar e vemos na praia não são mais nem menos do que as histórias que nós vemos na floresta. Esta fotografia chama-se Nosso Destino. E o pormenor que me cativou para esta fotografia, evidentemente, foi aquele ramo que compõe quase metade da árvore partido, não é? Que é muito comum ali naquela zona. Quando vêm as tempestades de inverno, os pinheiros são muito altos, têm ramagens muito densas e o peso com a água acaba por partir. E é uma coisa que é normal ali. Portanto, as árvores partirem, elas partem-se, morrem, ficam no mesmo sítio, se ninguém as tirar, não é? Que é isso que é o natural da coisa. E chama-se Nosso Destino porquê? Porque em segundo plano, lá no meio do nevoeiro, vocês veem uma árvore, lá mais atrás, que tem exatamente o mesmo ramo partido. Não sei se consegues mostrar aí. É esta aqui. Pronto. E o enquadramento que eu fiz aí foi precisamente para mostrar o triste destino destas árvores, que é crescerem, chegarem à idade adulta e depois vem uma tempestade e partem-as ao meio. Mas é a ordem natural das coisas, não é? E foi estas histórias que eu achei muito cativante nestas fotografias da floresta. Também tenho muitas fotografias lá em Sintra, que
também é uma zona muito festigada com ventos costeiros, árvores que têm uma personalidade incrível, porque têm histórias para nos contar, desses invernos que passaram. Então, quando tu vais para uma floresta deste género, e novamente, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo. Mas quando tu vais para um sítio deste género, vais à procura de sujeitos em particular, vais com essas histórias já na cabeça, essas histórias surgem quando tu vês estas composições. Como é que tu chegas a um sítio deste, que normalmente é caótico, é difícil de fazer composição aqui, e consegues sacar uma foto mágica deste género? Eu tenho sempre duas abordagens. Quando chego a um sítio muito caótico como é este tipo de matos, começo por ver os padrões da floresta. Tronco, os ramos, olho para o chão, vejo se há algum padrão no chão. Vejo as texturas, começo a entrar por aí. E se isso me interessar, se for bonito, fotografo. E depois, dentro daquelas texturas, dentro daqueles padrões todos, começo a tentar entrar, estás a perceber? Entrar no espírito da floresta e tentar perceber o que é que aqui foge à norma, onde é que está aqui uma história para eu poder contar. Portanto, eu podia ter esta fotografia com as árvores todas certinhas, não é? E de certeza que tinha uma história para contar com isso, mas depois disso vem a busca por estes personagens, vem a busca por estes elementos que contam uma história que é diferente do resto da floresta. E portanto isso é andar. No caso desta fotografia, eu já tinha passado ali e sabia que lá estava, mas não tinha a atmosfera. Portanto, tive que voltar lá. Isto foi uma manhã em janeiro e acho que teve nevoeiro desde o nascer do sol até o pôr do sol. Um bom dia, então. E eu nunca mais tive um dia assim ali, este ano. E eu comecei a fotografar, eram 7 da manhã e acabei eram 2 da tarde. Uau. E neste dia consegui fazer cerca de 25 fotografias boazinhas. 20 fotografias que eu me posso orgulhar. Porque tinha feito o trabalho de casa. Ou seja, já tinha ido lá àquele sítio, sabia que esta árvore estava em determinado sítio. Por acaso não tinha reparado na outra que está em segundo plano. E quando lá cheguei, ajustei um bocado a composição. Portanto, tu viste isso no local e Exatamente. não quando chegaste a casa. Let me just translate this for our international friends. There's a lot to say here, but I'm quickly summarizing for you. Okay, I'm sorry about this. So we came from the ocean, the pictures of the ocean and the sea, to woodlands. And what Tiago mentioned here is the title of this picture is Our Destiny. And this is a tree that is dying, and why? Because of the wind and the rain, it collapsed. This area collapsed. Which is normal. Which is normal. In which that is area. Natural Near the way. sea. Exactly. So this is near the shore, right? Yeah, very close. And if you look closely, this little fellow will follow the same destiny of this one. And so this is what is about to happen to every single subject in this scene. And Tiago also talks about the importance of scouting, of going to this place several times a year, to deeply know the place and wait for the perfect conditions to settle before he takes the picture. Okay, so quickly summarizing, Yes. I think this was it. Uma pergunta. Quando pronto, o Tiago vai às vezes se encontra e ele tenta procurar ali aquilo que pode interessar a ele, que emoções é que tu procuras para ti e se procuras em algum momento transmitir emoções para os outros? Excelente pergunta. Muito bem. A minha irmã a tramar. Sim, é isso mesmo. Eu acho que eu ter chamado nosso destino à fotografia e depois ter enquadrado ali o pinheiro em segundo plano, que tem exatamente a mesma fratura do pinheiro do primeiro plano, é precisamente para isso, é tentar passar as sensações que nós temos como humanos, transcrevê-las numa fotografia para o meio natural. E nós vamos conseguir arranjar aquelas associações que no fundo vão nos ligar a uma imagem, não só em termos
visuais e gráficos, como em termos emocionais, da história que nós vivemos, mas também da história que a fotografia nos conta, não é? Há ali uma interação entre a imagem e a pessoa que está a ver, e isso só é possível, essa interação, se houver uma emoção por trás disso, uma sensação. Não sei se expliquei bem. Eu acho que explicaste, e quando eu ainda há pouco estava a falar da questão da latitude, que me faltam muitas vezes palavras para descrever as fotografias do Tiago, é justamente por isso. Eu sinto que a composição dos dicionários de português, de inglês, de alemão, digo eu de alemão que eu não percebo nada de alemão, mas de russo, etc., não tem palavras suficientes para descrever a nossa realidade e para descrever uma parte que eu acho que é indescritível, e é por isso que a fotografia é tão importante para as pessoas, e as pessoas gostam tanto de fotografia de uma forma visceral, que é olhar para esta imagem e, sem conscientemente perceber exatamente porquê, tudo isto que o Tiago acabou de dizer e outros Sentirem-se ligados. E sentem-se ligados imediatamente. E isso só os grandes escritores é que conseguem fazer, porque nós, com as palavras que conhecemos, é difícil fazê-lo. Eu vou avançar, nós não sei quanto tempo é que temos. Pá, eu estou... Acho que havia mais uma pergunta. Havia mais uma pergunta? Força, Cláudio. Olá, Viva. Olá. Estarás tu mais predisposto a olhar para situações mais dramáticas? Não, acho que não. Não há uma busca por Quer dizer, por algo se mais calhar o dramático? Samuel é que escolheu as fotografias mais dramáticas. Se calhar é a minha visão. Situação dramática. Ok. É possível. Temos visto um conjunto de fotografias, de facto, todas elas muito dramáticas, fortes, muito intensas, muito marcadas por acontecimentos também, Sim. portanto, sendo uma erosão ou sendo... Precisaste daí para a frente, tens umas mais soft. mais Acho que positivas. sim, espero bem que sim. Pronto, a minha pergunta era se estarás tu mais ligado, se calhar, a uma busca por, não só por enquadramentos geométricos, mas também mais por parte mais dramática, mais catastrófica, nomeadamente estamos a falar de rochedos, estamos a falar de desgastes, né, temporais, Tempestades. ou mesmo esta parte de tempestades de acontecimentos. Excelente pergunta, obrigado. Interessa muito esta questão do que é natural, do que é que não é. Para mim é natural a árvore partir-se e morrer, portanto, é uma coisa que faz parte, e não vejo isso como um evento triste ou catastrófico, porque da morte desta árvore, eu já passei lá depois disto e já tens montes de coisinhas a nascer, portanto. E eu tenho outras fotografias em Sintra também, que é um sítio com muitos, como é que se chamam? Ciprestes, que também é uma árvore que sofre deste problema com o vento, e também nesses sítios a vida e a esperança que aparece depois de uma destas árvores gigantescas cair é incrível, e por acaso tenho que começar a fotografar essa parte mais positiva do que vem a seguir. Exatamente. The question was if Tiago only focuses on dramatic situations or catastrophic situations. That's probably my fault, because I only choose that kind of genre. So no, he has a bunch of pictures that are more happy than this. I hope we'll get there, okay? So sorry about that. Obrigado pela pergunta. Aliás, temos aqui um bom exemplo disso, acho eu. Portanto, novamente aqui, muito afastados do mar, já não estamos no mar, já estamos a fotografar aqui com uma composição super interessante, que eu gostava que tu falasses um bocado brevemente sobre ela, mas estamos a falar de árvores, de bosques. Olha, eu gostava que mostrasse essa fotografia ao Mário Cunha daqui a 15 dias para ver a reação dele. É. Ok. Nós tivemos uma discussão super acesa sobre esta fotografia e depois resolvemos tudo com uma garrafa de vinho. Pronto. Ele ficou doente nesta viagem. Nós fizemos uma expedição aos picos da Europa, eram para ser 10 dias e foram só 8, porque ele ficou doente, mas eu continuei, que nem um herói, continuei. Mas onde é que eu queria chegar? Eu fiz o scouting, o reconhecimento desta árvore Picos da Europa? nos picos da Europa, um dia ou dois antes desta fotografia, e mostrei-lhe a fotografia e disse, isto é espetacular, temos que lá ir. E houve um dia que ele melhorou um bocadinho e lá ganhou forças. Isto é cerca de
Isto é no ponto onde as árvores acabam. Portanto, isto é uma faia. E é no ponto onde as faias deixam de conseguir sobreviver. Portanto, é cerca de 1600 metros de altitude. E ele lá ganhou forças e foi comigo, fomos até lá acima. E é uma zona onde houve uma derrocada muito grande de rochas da montanha que está por trás e fez assim uma espécie de um pequeno planalto só de pedra, rochedos enormes caídos. Wow. E a minha teoria, eu não sei se isto é verdade, é que as rochas caíram por cima de uma floresta que já existia de faias e as sobreviventes multiplicaram-se e desenvolveram-se ali e muitas delas foram crescendo por cima das rochas e entre as rochas e furando, encontrando o seu caminho de esperança no meio daquilo tudo. E quando eu lá fui com o Mário, ele teve uma abordagem completamente diferente a esta fotografia. E depois a discussão era, o que é que nós lá fomos fotografar? Ele estava chateadíssimo comigo. O que é que foste lá fotografar? O que é que foste lá fotografar? E eu disse, fui fotografar pedras e árvores. E árvores e pedras. Não, tu tens que ir fotografar as árvores. Mas porquê? Porque a pedra tem uma história para contar e a árvore também. Não é só a árvore. Então a fotografia dele é é um corte, é um crop muito mais apertado desta fotografia, onde mostra esta mesma árvore como se estivesse contra uma parede. E eu disse-lhe assim, mas olha lá, que história é que estás a contar nessa fotografia? Isto não é história nenhuma. Provavelmente a árvore cresceu à volta da pedra e tu tens que contar a história de como ela cresceu à volta da pedra. Nós não estamos a ver a pedra. E depois o problema dele era que se via pedaços de céu ali à volta. Portanto, isso, Já sabia. pronto, para fotógrafos de floresta e de paisagem, isso é um crime. É um crime fotografar um bocadinho de céu ali a ver-se, não é? Mas eu tive essa opção criativa. Eu disse assim, não, eu quero mostrar a pedra toda e quero mostrar a árvore toda e vou fotografar isso como me apetece. Vou estar-me a lixar para os vossos parâmetros. Não, vou mostrar isto tal qual como é. E achei que ficou uma fotografia muito interessante porque eu mostro um ramo a ir para o lado direito e o outro ramo a ir para o lado esquerdo e depois todo aquele crescimento parece uma espiral do tronco que depois encosta-se à pedra e se tu reparares existe mesmo uma fratura da pedra ali em determinado ponto. Este aqui, não é? Mais acima, portanto, onde o tronco bifurca, exatamente. Essa pedra aí está partida. Muito provavelmente a pedra devia ter uma falha e no inverno entrou água e depois congelou e a pedra partiu, mas esse pedaço do rochedo não caiu porque a árvore está lá a agarrá-lo. Interessante. E isso é uma simbiose perfeita. Okay, thank you. Estamos a falar há tempo mais. Yeah, this is a reminder for us not to talk too much. Just to summarize, this is in Spain. Picos da Europa. Picos da Europa. I'm not sure how to translate that. I'm not sure what's That's the how English. it's named. Picos Okay, da Picos da Europa Europa. em espanhol. And quite interesting, Tiago was mentioning that he and Mario Cunha, which also is a photographer that will come here in December to talk with us, they had kind of a fight with each other because of this picture. Because for Mario, for example, the sky cannot show up in these kinds of pictures. It's kind of a canon established in this genre. Okay, so when you take pictures in woodland, you're not supposed to have these bright areas between the trees. And Just a question for all of you. Does the white sky in this picture bothers you? does it bother you? The sky holes? Yes, this Sky holes? Yes. Yes. In between the leaves. No, the sky holes. So we can tell Mario whenever he comes here. We'll tell Mario that he's wrong about it. Okay. Perfect. We'll do that. Record it. Yeah, it's recorded. So We had a huge argument about this. Yeah.
Yes, so eu já vou traduzir isto em português, está bem? The problem here is always what brightness does to the eye, which is usually it captures too much attention, and so it really takes you the attention or the focus of the main subject, which is not, of course, the case of this picture. But it's kind of interesting because I can almost imagine the fight that you have with each other. And they At dinner. Yes, they settled in with a bottle of wine, so everything is okay now. That's good to know. Eu gosto muito desta fotografia. Portanto, estamos a dizer, um dos cânones da fotografia de bosque é nós não temos céu à vista, porque o céu, sendo uma área muito brilhante, o nosso olhar desvia-se imediatamente para lá e tiramos a atenção daquilo que neste caso seria o sujeito principal. Em termos de composição é de evitar, mas no meu caso, quando se quer contar a história completa, pá, vamos quebrar um bocado as regras e vamos fazer a coisa à nossa maneira. Eu vejo um bocado isso assim. Temos ali uma pergunta. Go. Yeah, I was going to say that the things on the right-hand side for me don't bug me as much as on the left, where there's small pieces of blue. So it's like when you're on the other side, you see the blue coming through against the yellows and the greens, and it's kind of that problem of detracting you from that section. Yes. Whereas the larger blue is more natural and you expect it type of thing. So probably it's too much detail, that's what you're saying? It just seems to be a little bit too much of a contrast Okay, when you see it. Contrast in color, baby. yeah. Yeah. In Sure. that That's- little section over there, it's like, because I'm looking specifically Of course. for this, Uhum. it's like that piece kind of like doesn't look quite right as opposed to the right-hand side, Yes. which looks just perfectly natural. That's super interesting because I have the opposite opinion. So for me, whenever I see this image, I really imagine Mario complaining because there's always, oh, you have sky over there, just crop it, crop this thing. we will talk with him in He's December. very funny. It's very funny, yeah, it's He- very funny. So He ended up this trip photographing on an 800 millimeter oh, lens on micro four thirds. So that is, and he was Like just like Hubble. photographing. yeah. He was like photographing this leaf, like, but from a kilometer away. He was very funny. But yeah, so again, also what is interesting here is to know the canons, know the basics, the standards, and what Tiago did here was consciously going against them. Yes, And I if think you this is very want to, interesting. if you want to tell the story, the complete story, just break the rules. Yeah, break the rules. But before you break the rules, you need to know them, Understand them, yeah. right? Portanto, o que o Tiago estava a falar, para além dessa discussão que ele teve com o Mário, cá vi cá e depois nós vamos confrontá-lo com isto, mesmo com imagens, se calhar. E depois ele acaba. Pede-lhe essa fotografia. Eu vou, assim, Para vermos a dele. fazemos a diferença. Mas, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é realmente evitar aqui estas partes brancas. Mas aqui, lá está, o Tiago domina completamente esses cânones e decidiu ir contra eles. E, portanto, é completamente justo. Não há nada a dizer sobre isso. Vamos avançar? This is a beautiful one. I'm not sure if the colors that don't pop up as much as here. Portanto, as cores realmente não têm aquele impacto que têm aqui neste computador. After the talk, I will leave my computer here so you can scroll these pictures and have them more interestingly showing to you. Isto é onde? Queres falar um bocadinho sobre isto? Esse também é nos Picos da Europa. Picos da Europa? Sim. É deste ano. Sim. Estas fotografias são inéditas, certo? Estes são os privilegiados que Vocês veem estão a estas ver isto pela fotografias em primeira mão. Muitas delas provavelmente eu não publicarei, se calhar vou guardá-las para mais tarde, não sei, para fazer alguma coisa. Não sei se quando voltar a esta zona, se será na primavera ou qualquer coisa, mas eu gosto de ter sempre, eu chamo-lhe o tesouro, não é? Ter aquele tesourinho guardado, que é para depois, um dia, quando for preciso fazer alguma coisa especial, olha, está aqui esta que vai agora entrar em ação, que é o caso aqui da Nazaré. Obrigado por isso. Mas sim, também foi nos Picos da Europa. Um dia subimos ao ponto mais alto onde conseguimos chegar. Foi cerca de 1900, penso eu, ali.
E já é na descida, portanto, são as últimas árvores, portanto, acima disto só há pedras, não há, portanto, a montanha é só pedra, portanto, as árvores ficam naquela cota e ao fim do dia, estava um dia nublado, mas ao fim do dia houve uma pequena aberta e eu achei muito interessante essa entrada de luz aí e a forma como aquelas folhinhas brilham não sei se estavam molhadas ou não, mas a forma como elas começaram a brilhar e isto é uma fotografia tirada, penso que a 140mm ou 200, é muito longe, mas o brilho era tão intenso que é um momento mágico e é um momento que depois de uma pessoa subir uma montanha, chegou lá acima, um vento terrível, Muito frio. muito frio, e depois começa a descer e apanha um cenário deste, é um momento mágico e foi isso que eu tentei capturar. Usaste polarizador aqui nesta? Não. Não. Senão não conseguirias ter, se calhar, esta luminosidade nas árvores. Talvez não tivesse tanto brilho, não sei. Ok. Portanto, como vocês podem ver, nós estamos a fazer uma viagem que vem do mar, passou para um pinhal, depois Vim de entramos... casa, agora já estamos bastante noutro país. longe, já estamos noutro país, numa montanha, e avançando, temos este magnífico exemplar da mesma viagem. Sim. Queres falar um bocadinho sobre esta fotografia? Eu admito que não sei fotografar montanhas. Isto foi uma Eu sorte. humilde. Não, isto foi tirado mesmo do abrigo. Portanto, nós tivemos 10 dias no abrigo montanha. Portanto, isto foi, acho que, a seguir ao pequeno almoço, qualquer coisa assim, em que estávamos a tocar o pequeno almoço e a montanha começa ali um espetáculo de luz, uma coisa fenomenal, e começa aquelas neblinas todas a levantar. Estes picos, os mais altos que se vêem ali, têm 2.600 metros de altitude, e aquilo, a pessoa, eu vou ser sincero, a pessoa vê um espetáculo daqueles e começa a entrar em pânico. O que é que eu vou fazer aqui? Sim. E a tendência que nós temos é, vou pegar aqui numa lente e vou apanhar isto tudo. Mas depois, com a ajuda do Mário, não é? Disse-me assim, não pá, tu tens é que focar, olha para ali o que é que tu gostas. Escolhe um sítio que tu gostes e foca lá ao fundo. E foi precisamente isso que eu fiz. Escolhi uma zona da montanha que aquilo tudo parecia o fim do mundo. Entravam umas nuvens por um lado, outras por outro, aquilo tudo a levantar. Começou o sol a abrir por ali dentro e eu disse, bem, é ali. Apontei a câmera e tirei 2 ou 3 e foi esta que ficou. 2 ou 3, uau. É mesmo muito difícil tirar fotografias em montanha porque estas condições mudam de segundo a segundo. Isto é muito rápido. Passado minutos estava tapado outra vez. E portanto, uma composição que tu faças, não é? É efêmera. É muito efêmera. Sim. E muda muito rapidamente. E mesmo do ponto de vista das configurações que tu tens na tua câmera, tens que ser muito rápido a ajustá-las, não é? Como é que tu reages a isso? Como é que tu fazes? Pá, muitas vezes... Tiras em automático? Muitas vezes meto logo no pé de pânico. Pé de pânico. Eu sou entre em pânico, roda aquilo para o pé e está a andar, não é? Tem que ser. Não, com coisas a mudar muito rápido, estarmos ali, isso agora o histograma, e se a exposição não está bem, não, pá, esquece isso. Queres tirar, o que interessa é tirar da fotografia que ela esteja focada e bem exposta. E aí, nestas situações em que está tudo a mudar muito rápido, é pé de pânico, é siga para bingo. Interessante, muito interessante. Não sabia disso. Vamos avançar. Eu não sei se alguém está a controlar as horas, não sei que horas são. Sim. Fazer uma questão desde o princípio. Desculpa. Há edição, não há edição? Boa pergunta. Obrigado, Sara. Sempre uma boa pergunta. Então essa pergunta é uma pergunta que eu já estava à espera. Sim. Óbvio que estas fotografias têm todas bastante edição. Bastante, sim. Bastante? Mas... Suficiente. Mas o que é calma. Esta baliza, não é? Agora, esse bastante para mim pode não ser o bastante de outra pessoa, não é? E onde é que eu quero chegar com isto? Eu acho que isto depende do gosto de cada um. Se a pessoa, sei lá, chegou lá, tirou a fotografia e está bom, se aquela era a visão que a pessoa queria, se aquilo foi aquilo que aquela pessoa imaginou, está ótimo. Para mim, isto é como, sei lá, fazer uma caldeirada. A gente põe uma coisa daqui, uma coisa dali. Há pessoas que dizem, não, a caldeirada não leva água. Não é? Pessoas dizem, não, põe um bocadinho de água, senão isso vai-se agarrar ao tacho. Isso é edição. Portanto, e para mim, na fotografia, sei lá, o contraste pode ser o sal, a saturação pode ser o picante, não é?
Depois temos aquelas fotografias muito enjoativas, não é? Que têm açúcar a mais, não é? E aditivos e conservantes. E depois tentam tirar coisas e fica assim um borrão. Sim. Não é? Pronto, e a edição é um bocado isso. Nós temos uma visão criativa e nós desenvolvemos essa visão criativa que vem dentro de nós. Se o Samuel disser, não, aumentei o contraste, que eu gostava de ver isso com mais contraste. Mas eu fiz isto à minha maneira. Portanto, se a pessoa não gosta de edição, não façam. Se a pessoa gosta de edição e quer ter aquela visão criativa, quer pôr nas suas imagens, se sente que a fotografia não está completa, deve editar. Essa é a minha opinião. Sim, porque no fundo queres contar uma história e usas a edição para contar Exatamente. essa história também. Esta fotografia sem edição não é tranquilo, é mesmo, não passa emoção, porque as nuvens não têm tanta textura, sei lá, aquela luz que entra ali se calhar não era assim tão quentinha, se calhar era um pouco mais fria porque isto foi tirado de manhã, mas a visão que eu tinha foi de um momento, uau, aquilo está a abrir e está tudo a ir pelos ares, e é essa a intenção que eu queria passar na fotografia. Se eu não tivesse editado, não era a minha visão, era a visão da máquina fotográfica, não é? Obviamente que há pessoas que gostam de Polaroids, não é? A Polaroid não tens edição, mas há pessoas que gostam, portanto vamos respeitar isso. Com certeza. Nós tivemos aqui um workshop da força. Então vocês nunca consideram que existe a batota? Existe demasiada edição ou pouca edição? É isso? Quer dizer, não existe demasiada edição. O que é demasiada edição? Podes dizer assim, podes dizer, eu sou um fotógrafo experimental. Não há limites. E aí tu fazes o que queres. Estou a experimentar. Nunca existe batota para vocês? Não, acho que não. Quer dizer, se fores para um concurso fotográfico, existem determinadas regras que tens que respeitar, porque para toda a gente estar em pé de igualdade, não é? Mas tu estás a desenvolver a tua arte, a tua visão criativa, tu deves usar todas as ferramentas que tens ao teu dispor. Eu estava a dizer justamente, eu usei mesmo a metáfora, nós tivemos aqui um workshop na semana passada. I will translate this in 5 minutes, or less. E usei justamente só o sal, não é? Há pessoas que gostam de comida mais salgada. O picante e o doce também. Esse é interessante, essa ideia que tu passaste é mais interessante. O que aqui para os membros do clube de fotografia nós queremos passar é justamente o conhecimento de que as ferramentas existem, que a edição existe e que pode ser uma ferramenta... E podes optar ou não fazer. Depois de conhecer, tomar uma atitude consciente de rejeitá-la ou de adicioná-la ao processo criativo. Eu também tenho muitas fotografias que eu digo, pá, não mexe, está bom, está ótimo. Não é preciso fazer mais nada. Passa para JPEG e está bom. Não é preciso mais. Deixa-me traduzir. We were talking about post-processing images. The question from Sarah was about editing. So she asked Tiago if all the images that we've seen so far have been edited, and he said that of course they were. But also he has like se quiseres falar, podes complementar. But he has like an open mind about this. So for people that want to edit, it's okay. For people that don't want to edit, it's okay as well. You only have to know what you want to do. What is your creative vision? If you are not happy with the result you got from the camera, well, you should work on it. You should try to improve it and try to put your mark on the image, not let the camera decide what to do. If you like Polaroids, then it's okay. You can take Polaroids and be okay with the result. That's just my opinion. Vamos avançar? Eu não sei quanto tempo é que horas são, podem dizer? Sorry. Do you personally have a particular workflow for your post-processing? Excellent questions. I'm so glad you are here because I would miss those questions. Workflow for the edits? For the entire? Personal, generally, do you have a particular workflow? For making photography. Yeah. In general. Yeah. Well, normally I start by scouting the place, then I try to get the correct weather I desire to get the most out of the image. Mm-hmm.
well, if I want fog, I wait for fog. If I don't want fog, I can go on a sunny day. Or on the example of that film you saw, I waited 3 months for a summer storm. That's it. And then after taking the image, technically well exposed, I don't mind if it is if it has some defects, but if it's technically well exposed, I can work on it later on the edition. And then on the edit, I try to be light-handed, because when you, in my opinion, when you overcook the image, it can, well, get not so realistic, or the person that sees it becomes detached from it. So that's my general approach: scout, photograph, and then wait a little bit more, photograph again, and then try to edit as tastefully as possible. E fotografas logo a seguir a tirar as fotografias? És daquelas pessoas que têm que ir logo... Edit. Tens que ir logo editar? Não. Esperas um bocadinho? Tem que marinar. Tem que marinar? Tem, porque para mim, quando vejo numa sessão fotográfica, vens com montes de emoções e vens cansado e parece que vens com aquela bobedeira da fotografia em cima. Então é preciso aquilo acalmar um bocado, e depois as recordações, as memórias que te ficarem desse dia, é aquilo que tens que passar para a fotografia. Aquela coisa mais destilada, por assim dizer. Super interessante, porque isto acontece-me frequentemente e é algo que eu tenho que me disciplinar também, que é fotografar... Mas há pessoas que é ao contrário. Sim, o Mário, por exemplo, voltando a falar do Mário, o Mário tem que editar logo um telemóvel. Sim, é incrível. Ele tira, e se for preciso, ainda nem chegou ao carro e já está a editar aquilo tudo. Sim, mas eu acho que o processo, como tu defines, funciona melhor. Lá está, isto depois depende das pessoas. Mas acho que sim, acho que deixar assentar as emoções e depois regressar ao trabalho passado algum tempo é bem mais interessante. I was asking also if he edits after he shoots. He told me no, he waits a little bit for the emotions to distill themselves and reveal themselves later on. Ok, vamos acelerar. Eu quero só mostrar, estamos a chegar mesmo ao fim. Estas são fotografias inéditas também, e é um género que eu não estava à espera que o Tiago fizesse. É autorretrato, portanto, nós vemos aqui o Tiago. Sim, tu já elogiaste o meu corpo, não é? Já elogiaste o teu corpo fotográfico. O corpo de trabalho. O corpo de trabalho, exatamente. Mas não esperava realmente ver-te em frente à câmara, quer dizer. Naturalmente vejo-te nos vídeos, mas nas fotografias isto é algo que eu não estava, que me surpreendeu verdadeiramente. Queres explicar como é que tu agora começaste a optar por este género? Como é que isto apareceu? Bem, isto surgiu de um projeto que eu já comecei em 2020, que é o projeto Brume, em que eu comecei por fotografar as matas em Sintra, na Serra de Sintra, numa abordagem muito convencional da fotografia de bosque. E tenho as fotografias tradicionais da árvore, da floresta, etc. E depois comecei a fazer os vídeos, e tenho já 2 filmes feitos na Serra de Sintra, em que começo a explorar uma vertente da floresta, da fotografia de bosque, um pouco diferente. Ou seja, eu comecei por um filme que se chama Manhã Silenciosa, foi filmado de manhã, e em que é um filme assim todo muito branquinho, com nevoeiro, tons muito leves, portanto é um filme muito levezinho, muito calmo, muito relaxante. E depois entrei por outra vertente no segundo filme, no capítulo 2, que foi O Sonho Azul. E então no Sonho Azul eu começo a tentar transmitir outro tipo de emoções não tão leves, mais pesadas, mais escuras. É como se aquele nevoeiro pesasse todo por cima da floresta e abafasse tudo o que é sons e tudo o que é emoções ali dentro. E tentar captar as árvores e a floresta desse ponto de vista do Sonho Azul. São fotografias feitas já na hora azul, mas com nevoeiro, é a particularidade.
Essa não é uma delas, atenção, vou lá chegar. E depois dessa abordagem menos convencional da fotografia de bosque, o objetivo era fazer um terceiro filme na Serra de Sintra, mas já com mais argumento. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, o fotógrafo foi de manhã, andou por lá, tirou umas fotografias, estava tudo bem, deixou-se ficar, veio o seu sonho azul, tirou fotografias, andou, perdeu-se no bom sentido de se perder de ir para um sítio que gostas e esqueceste das horas. E depois disso vem a Noite Estranha. E na Noite Estranha o fotógrafo já não quer sair da floresta. Existe uma série de fenómenos, já estou-te a contar o argumento do próximo filme. Parece uma série de fenómenos em que a floresta começa a interagir com o próprio fotógrafo. Já não é o fotógrafo que está atrás da câmara, o fotógrafo já está à frente da câmara e já há uma interação da própria floresta com o fotógrafo. E aí ocorrem muitos fenómenos estranhos de luz e de cores na floresta que não são normais. E aquele encantamento todo que ele sente pela floresta faz com que ele comece em busca de um sítio onde pousar, onde relaxar, onde passar a noite, onde esticar as raízes, né? Prender-se àquele ambiente, deixar-se agitar pela brisa. E é um bocado essa história que eu quero contar no terceiro filme que ainda não fiz, que é... Força. Há uma música que se adapta muito a esta foto. Uma música. Levei-te no meu sonho azul, azul, azul da cor do mar. Já ouviram essa música? Já ouvi, sim, senhor. Levei-te no meu sonho azul, azul, azul da cor. É uma cantora, não sei qual é. Vamos ter que pesquisar isso. Tem que pesquisar. Vai ser a banda sonora. Vai ser a banda sonora. Obrigado, Sérgio. O que é que acontece? O fotógrafo, depois disto tudo, decide, bem, já não vou para casa, fico aqui. E ele fica... pertence à floresta, portanto, existe ali uma simbiose entre aquela área, aquela floresta que ele estava a fotografar e o próprio, não é? E aí, provavelmente onde acaba o filme, que é numa simbiose entre o retrato e o retratante, ou... Percebes o que eu quero dizer? Completamente. Na minha cabeça disparam muitas imagens sobre as possibilidades como tu vais contar essa história. Não sei se meteste mais imagens, mas já tens aí. Eu acho que tenho aqui mais uma imagem do essa ainda é Tiago. a busca. Essa ainda é a busca. Ele ainda está em busca e salvo erro tenho a última. Essa aí já tens uns fenómenos luminosos um bocado estranhos. Muito estranhos, não é? Porque temos aqui uns roxos, eu não sei se passa bem aqui, mas temos aqui uns roxos, uma luminosidade estranha. Portanto, para responder ali à Sara novamente, a fotografia é o que nós quisermos. Esta fotografia está editada, portanto tu alteraste Não, as estava cores. mesmo assim. Foi assim. Cheguei lá e estava tudo roxo. Era giro se acontecesse. Mas sim, que um excelente exemplo disso que tu estás a referir. Pá, eu acho que não deve haver limites na arte. Eu acho que a pessoa deve fazer o que lhe apetece. Muito bem. Portanto, quando é que podemos esperar esse vídeo? Quando é que vai sair? Pá, agora tenho que arranjar uns atores. Não sei. Pá, não tem havido nem tempo, nem meteorologia. A meteorologia este ano tem andado muito fraca. É como eu te dizia, mau tempo é para sair de casa, portanto eu tenho passado muito tempo em casa. Em casa, pois. Céu azul. E tenho que trabalhar melhor o filme. Tenho que fazer isto com pés e cabeça. Fazer um storyboard, escrever mesmo o argumento, escrever. Imagina, plano A, sequência A, fazer mesmo do princípio até ao fim, planear isto tudo e depois ver se consigo fazer a rodagem em 3, 4 saídas. Ok. E não exceder muito os 10 minutos, que é esse o objetivo. Isso é interessante e é a última pergunta que eu tenho para o Tiago, sem prejuízo, obviamente, de vocês falarem um bocadinho agora com ele, mas é o que é que podemos esperar no teu futuro e se podemos correr o risco de tu largares a fotografia e te dedicares só ao cinema. Isto pode ser uma coisa que pode acontecer? Não, eu encaro isto como duas artes complementares. Eu não queria chamar artes, queria chamar ferramentas de expressão artística. Que eu costumo dizer que ao início eu pensava que era fotógrafo, mas depois comecei a pensar, não, se calhar não sou fotógrafo, se
cá sou uma coisa mais vaga, se cá sou só um artista, estás a perceber? Então existem várias ferramentas que eu tenho ao meu dispor, podia ser pintura, podia ser escultura, não é? É a fotografia e neste caso cinematografia. Não me chamo cineasta porque isso é. Eu sou só um gajo com uma câmera, né? Por enquanto, mas não vejo isto como caixinhas, não vamos pôr isto em caixinhas, vamos se calhar trabalhar isto tudo em conjunto, a fotografia e a cinematografia, e talvez aí eu me consiga exprimir e consiga passar as histórias que eu quero contar. Acho que é mais por aí, é usar as duas ferramentas que eu agora tenho ao meu dispor, que eu posso utilizar para isso. Que eu ainda não aprendi a pintar. Se aprendesse a pintar, isto era mais fácil. Temos aqui gente que te pode ensinar, se preciso. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta? So let me translate this. This is a self-portrait of Tiago. Okay, so it's something that is exploring, something new that is exploring. This is the beginning of a new movie that is about to create. Very complex one. Probably you'll need like production, actors, big and stuff budget, like that. and a big budget. And I also asked him if there was some probability of him leaving photography and dedicate himself fully to cinema, and told me no. He doesn't see this as separate boxes. They can be merged together, and it's about self-expressing, and they are yes, this is tools. They are tools that I can use to express your art. Yes. Okay. Questions for Tiago? Don't be shy. Força. Eu compreendo esta atividade como algo muito solitário. No entanto, percebemos que há algumas saídas em conjunto. E há alguns sítios ou locais de fotografia que são comuns. Como é que vocês decidem o que fotografar, quando fotografar? Havia ali um rochedo com uma árvore que foi ali, se calhar... foi partilhada, não é? Debate, sim. Não é? Como é que vocês fazem esse exercício? É assim, se formos fotografar com uma pessoa que não... Quer dizer, temos que sentir alguma empatia com a pessoa, em primeiro lugar. Tem que ser uma pessoa que tu sintas à vontade, que depois de irmos fotografar dê para ir beber um copo ou ir jantar. Portanto, não... E o que eu quero dizer com isto é que eu tenho que sentir à vontade comigo de estar ali, tirar aquela fotografia e dele tirar exatamente igual. Aliás, isso aconteceu com o Pedro. Uma fotografia que nós fizemos uma expedição no Jerez e estávamos ali na galhofa e depois fui ter com ele a ver o que é que ele estava a fazer. Mano, claro que não é naquela coisa do copiar, não é nada disso. A pessoa vai, fala um bocadinho, está ali um bocadinho. O que é que estás para aí a fazer? Não sei o quê. Mostrou uma fotografia que ele estava a fazer, ali o sítio, o enquadramento, e eu plantei o tripé ao lado dele. E tirei uma fotografia igual. E depois, mais tarde, este ano, acabei por ganhar um prémio de fotografia graças a ele. Estás a ver? E depois passei uma vergonha do caraças porque depois no agradecimento do prémio disse no palco que a fotografia tinha copiado dele. Mas funciona um bocado assim, Bruno, é as pessoas sentirem-se bem com aquilo que estão a fazer e não terem problemas com os que estão ao lado e partilharmos a mesma paisagem. Isto porque, versus aquilo que estavas a dizer do scouting, de vais lá uma vez, depois retornas, depois tentas perceber qual é que é as condições adequadas para tirar a fotografia, não é? Versus estás em conjunto e a fotografia é quase imediata, não é? Sim. É só esta dicotomia. Estás a falar... Muito diferente, não é? Não Sim. há planeamento em conjunto. Vais em conjunto e há de haver algum planeamento, não é? Mas muito menos do que sozinho. Muitas vezes o que acontece é, por exemplo, quando aqui o Samuel me convidou para vir cá fotografar, ele conhece muito bem a zona, então quem convida é uma espécie de cicerone e muitas vezes gera-se um convívio engraçado, porque apesar de parecer que as fotografias não têm planeamento nenhum, acaba por às vezes existir algum planeamento da parte de uma das pessoas. Por exemplo, eu já levei também o Mário a Sintra, ele também não conhecia, e levei-o a visitar
as minhas árvores, não é? Não tenho problema nenhum com isso. Porque eu sei que ele chega lá e vai começar, o céu e isto está mal e não sei o quê, e tira uma fotografia completamente diferente da minha. Mas vocês consideram uma fotografia melhor por ser mais genuína, porque é tirada no momento, versus uma que é mais planeada? Se Não. existe ou não? Antes, pelo contrário, até a planeada pode ter muito mais valor. Penso eu. Pelo menos em termos de realização pessoal, eu ter imaginado uma coisa e depois chegar lá e concretizar e conseguir tirar a fotografia, em termos de realização pessoal é muito superior. Em termos de prazer, se calhar dá mais prazer o improviso. Percebes? Um gajo está ali um curso de água, um ribeirinho, e passa-se ali uma tarde em 2 metros quadrados com umas folhinhas e com umas pedras, e uma pessoa passa ali a tarde. Se calhar isso dá mais prazer do que planear grandes viagens e grandes coisas. Eu estava aqui à procura, mas eu não sei, a minha password do Instagram não é esta. Eu estava à procura de uma fotografia que responde a essa, Bruno, que é uma fotografia que eu tirei a isto. A tua interpretação. Que é a minha interpretação. Portanto, não é exatamente o mesmo local, mas não é exatamente o mesmo crop, não é exatamente o mesmo enquadramento, não é exatamente a mesma luz, mas é exatamente o mesmo subject. Mas estavam 3 gajos à volta de uma poça, assim, de uma Sim, coisinha portanto, assim. aqui são 3 até pessoas. assim com o tripé, todo, no escuro, já de noite, Sim, ali, sim, sim. tudo a olhar para a poça. Super estranho. E depois o Mário dizia, não, tens de pôr um polarizador, e este dizia, não sei o quê, não ponho o polarizador. E... Exatamente, o Estavam todos certos, não é? Estávamos todos certos. Toda a gente estava certa. Estávamos todos certos, mas a melhor fotografia é do Tiago. No final é isso. I was just mentioning, the question was, when we go together take a picture to a same place, in this case, this is like a small puddle of water, and it was me, Tiago and Mario all together just taking pictures obsessively to this, this like 1 meter. It's like this super computer. Small. Yeah, super small. And we were discussing and debating, and the question was about this: if we were comfortable sharing the same subject and the same thing at the end of the day. And I was trying to compare the different results because they all look different. My picture from Mario and from Tiago, but Well, for me the best one is If there is from Tiago. space later on for a dinner or for a cup of wine, Yes. it's okay, we can share our landscape. Exactly. Mais perguntas alguma? Está ali, Sara. Então, quando tu procuras a realização de curtas, é um bocadinho para conseguires transmitir a história que tu formalizas, que de certa forma, quando tu fazes a fotografia, não consegues passá-la de todo, ou seja, consegues dar apenas uma visão de ti e da tua interpretação perante aquele acontecimento, e tu, ao procurares a realização do filme, estás à procura desse desenvolvimento dessa história, ou não? Ou é apenas um desenvolvimento de uma ferramenta que queres fazer com que as fotografias evoluam nesse formato? Eu comecei por filmar da mesma maneira como fotografo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tento que os enquadramentos, os planos que eu faço, mesmo que eu esteja na imagem, não é? Que estou na maior parte deles, que sejam como se aquilo fosse uma fotografia, só que depois temos movimento. E o que é que eu quero dizer com isto? É que, se calhar, em termos do prazer que me dá a fotografar, é equivalente, será semelhante. Então eu faço o filme essencialmente para complementar a fotografia a nível gráfico, mas também porque me dá muito prazer filmar. Se calhar tanto como fotografar, só que obviamente, como o Samuel há bocado disse, é uma coisa que requer muito mais planeamento, porque quando estou a filmar também o rendimento fotográfico também é muito menor, porque requer muito planeamento e muito processamento. É quando estamos a filmar e a fotografar, normalmente estás a pensar em 2 câmaras ao mesmo tempo e não é fácil. E respondendo à tua pergunta, ponto número 1 é porque me dá realmente prazer a fazê-lo, tal como fotografar, e ponto número 2, acho que é um complemento muito bom à história que a fotografia conta.
Porque nós, vendo só uma fotografia, nós podemos inventar 1500 histórias. Portanto, se nós vimos esta fotografia, não sabemos o sítio, não temos informação nenhuma sobre ela, e podemos inventar na nossa cabeça mil histórias sobre aquilo, sobre o que é, ou tentar perceber o que é que está por trás daquilo. Mas o filme ultrapassa isso, mostrando uma coisa que se calhar é um pouco mais documental, certo? Já não é tanto uma... Atenção que eu não estou a dizer que documental não é uma expressão artística, também pode ser. Mas o que eu quero dizer é que é mais documental, ou seja, para além de vermos a fotografia, vemos o que é que está atrás da fotografia. E isso para mim é muito interessante, porque não só contamos a história da fotografia, mas também o que é que eu passei, qual foi a minha história para lá chegar. E é isso que os meus filmes até agora têm sido isso, né? Argumentos, são estes argumentos fraquinhos. Temos que fazer uns argumentos mais fortes, tipo Florestas Encantadas. Não, acho que são simples e acho que deixas mais espaço à interpretação e à emoção. Não acho que... Eu sei que tu és muito humilde, estás a dizer isso, desse ponto de vista, mas acho que funciona muito bem assim. Deixam esse espaço para tu respirares também, como as fotografias que estavas a dizer. Sim, eu tenho filmes onde falo, não é? Exatamente. Esses são bem piores. Não são nada. Mais alguma pergunta? Uma pergunta última para nós irmos ver Porto? Uma questão, eu estou um bocado louca, mas vocês descontrolam. Vocês estão a falar em planificar, em ir ver o local e depois vir pensar como é que vão fazer e tal. E se uma pessoa não tiver imagens, que é o meu caso? Se não tiver imagens, pode improvisar. Não tenho qualquer tipo de imagem. Pode improvisar, não é? Não me adianta fazer o reconhecimento, não. Eu não sei o que é. Mas eu também trabalho muitas vezes assim, vou para sítios que não conheço, chego lá e é o que me apetecer. Não? Mas a Fátima tem aqui uma outra questão. A Fátima sofre de um fenómeno que chama-se a fantasia. Que se chama a fantasia, que é não consegue registar imagens, não consegue imaginar. Nem tão pouco. Não ficam nem relembro, não é? Portanto, perde memória daquilo que viu, é isso? Não fico memória sequer. Então tem que viver no momento. Aquilo que lhe pode ser bonito é disparar. Ou fica ou não fica. Pois. E mesmo o tratamento da imagem, eu só sou um aspecto artístico, porque Sim. não tem nada a ver. Isto é artístico no sentido que eu faço aquilo que eu quiser, porque não vou buscar realidade nenhuma. Não, mas também não temos que ir buscar realidade nenhuma. Eu acho que na fotografia, como qualquer outra arte, podemos construir a nossa realidade. Gosta de fotógrafo. Como? Gosta de fotografo. Claro. Mas não tem que ser assim. Deixa-me só dizer uma coisa. Não estou a lembrar. De certa forma, em vez de desenhares na tua memória, podes descrever. Descrever posso, mas não tem piada nenhuma, porque eu descrevo. Descrevo o quê? O que é que eu descrevo? Descreve. Vais a este sítio, vais descrever a onda. Tem que estar presente, tem que ter o sítio presente, escrever. Sim. Não é descrever. E depois mais tarde vais, lês aquilo que tens e fotografas só se puser a corizada, a sonorizada, a inclinação, senão aquela porta aparece ali isso. Mas sim, é um caminho. Descrever, mas acho que não tem piada, quer dizer, acho que me estou a sacrificar. Mas isso, se calhar, em vez de ver isso como uma... Desculpa, em vez de ver isso como uma desvantagem, se calhar é isso que a diferencia. Se calhar pode pegar nisso e fazer fotografia diferente das outras pessoas porque lhe falta esse componente. Já falámos sobre isso, Fátima. Pois. Está aqui o Tiago agora a dar essa chancela. Às vezes são essas coisas que são disruptivas e quebram com as normas, não é? Exatamente. Pronto, era só falar. Obrigado, Fátima. É possível chegar a qualquer sítio ou qualquer coisa. Eu acho que é possível, é pegar na máquina e ir para um sítio que gosta e começar a disparar. Tanto é possível que a Fátima é uma das nossas autoras e tem fotografias expostas que são interessantes. Mas, última pergunta, last question. Do you have anything? If not, se não, temos um presente aqui para o Tiago. Um pequeno presente, Fátima, se puder. Queríamos dar aqui ao Tiago esse presente. É só simbólico. É um presente simbólico aqui da Nazaré. Para agradecer. E o que aí está? Podes abrir, se faz favor. É artesanal e
tem uma história, por acaso tem uma história que me contaram que eu não sabia, mas se calhar as pessoas da Nazaré sabem. Força. Que é as cores. Isto tem fita. Tem fita, claro. Podes rasgar como se fosses uma criança no Natal. É que isso é tão frágil. Isto é feito por um senhor e pintado pela esposa. E quem é da praia deve saber, isto obedece às cores, é como se fosse uma marca. Cada empresa de pesca Tem as cores. tem as cores diferentes, mas é que ao longe eles sabiam qual era a empresa que vinha, que estava a chegar, claro que é que vinha. Era para distinguirem quem é que vinha ao longe. Não liam, também não sabiam ler, não é? Portanto, identificavam a companhia por isso. E com isto, uma salva de palmas. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia.